Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa fazer o estudo das obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, nessa conhecida série evangélica de Amélia. Nós falamos um pouco no vídeo passado, percorremos os 10 livros, né, que vamos aqui ter condição de esmiuçar. Mas hoje nós estamos ainda estudando Quando Voltar a Primavera, essa obra-prima, né? Essa maravilha de Deus, escrito por Amélia Rodrigues, no capítulo 21, O Aprendiz Sincero. Este é o penúltimo capítulo dessa obra maravilhosa. Eu não sei se vocês têm a recordação, mas nós nos comprometemos a, depois de Quando Voltar a Primavera, estudar mediunidade e sintonia pelo Espírito Emmanuel. Alguns amigos, inclusive, perguntaram, poxa, não vai dar continuidade à série de Amélia Rodrigues? Vamos. Só vamos intercalar com mediunidade e sintonia, que é bem rapidinho, e em seguida nós daremos continuidade. Então, não deixem de nos acompanhar, por favor. Bom, neste capítulo, O Aprendiz Sincero, nós vamos falar sobre a história de Gamal Abdul Gamal, uma história que a gente também não vê nos evangelhos e é muito interessante, é um pouco também da nossa história, vamos entender por quê, e tem a ver com uma cena, ou melhor, é bom que a gente antes fale dessa cena que está nos evangelhos para a gente entender a história de Gamal. A cena é a de Jesus expulsa os vendilhões no templo. Todos nós já ouvimos falar dessa cena, né? Inclusive tem uma espécie de interpretação pessoal sobre essa cena. Jesus bateu na mesa e saiu chicoteando todo mundo. Nós não vamos entrar nesse mérito. Pelo pouco que conhecemos do Cristo, acreditamos particularmente que ele não fez nenhuma cena assim, né? De grandes ímpetos apaixonados, mas com certeza foi uma cena enérgica e educadora, sem dúvidas. A Bíblia de Jerusalém, no capítulo 2 de João, versículos 13 a 22, narra o fato e vai chamar essa cena de a purificação do templo. Então vamos ao texto. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito. Salmos, capítulo 69, versículo 10. O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Bom, João sempre tem essa característica de complementar o pensamento e a intenção do Cristo, né? Não é a primeira vez que ele fala isso, né? Faz essa interpretação que nos ajuda bastante. E nesse caso, ele, nessa fala inspirada de Jesus, destruir este templo e em 3 dias se reerguerá, lembra um pouco daquela oração católica, né? E no 3º dia ressurgiu dos mortos. De fato,
fazendo aqui uma apologia ao corpo físico, que o corpo físico morre, mas a alma ressurge ao terceiro dia. Bem se vê que aqui Jesus quer dar um ensinamento em relação a não misturar as coisas do mundo espiritual, as coisas que são de Deus e aos interesses mundanos, aos interesses de ordem material. E que o templo, ele é um lugar que reúne, que congrega esforços humanos de se aproximarem da divindade. E todas as vezes que a gente mistura com outras coisas, com vendas de animais, no caso, para o sacrifício, a gente acaba se afastando do propósito, que é nos religar coração a coração. Que a gente não precisa de intermediários para nos unir a Deus, que a gente não precisa de sacrifícios externos, de ritos exteriores. E, na verdade, nós já temos no nosso coração esses recursos para acessar o Deus interno, né? Então, por exemplo, agora em período de pandemia, a gente está vendo muito bem isso. A gente não está indo, né, não está se deslocando para as casas espíritas, mas nós estamos congregados, utilizando a tecnologia para nos unir, psiquicamente irmanados, né? Abraçando ainda perseverantemente o mesmo ideal, porém sem necessariamente estar deslocados do nosso lugar, né, do nosso lar, da nossa casa, por conta das recomendações médicas e sanitárias de não aglomerar. E aí o interessante é porque, pelo menos aqui na cidade de Salvador, né, já saiu uma notificação da prefeitura autorizando as reuniões em templos. E eu vi com bastante felicidade, esse é um testemunho pessoal de Patrícia, tá? Eu vi com bastante felicidade a prudência de grande parte das casas espíritas de esperar mais um pouco, né? De reconhecer que este recolhimento causado pelo isolamento acabou favorecendo a nossa espiritualidade. E isso é bem interessante. E é sobre isso que o capítulo de hoje fala, da obra Quando Voltar a Primavera. Por mais interessante, né? E por mais que não fique assim tão diretamente claro. Por quê? A história de Gamal Abdul Gamal é a história de um mercador árabe. Ele ganhava a vida neste mercado de cavalos, né? Então aqui a Maria Rodrigues vai dizer que, embora odiado pelos judeus por questões de pátria e religião, ele tinha acesso às altas rodas, com exceção apenas de determinados recintos do templo. Então ele não fazia parte desses mercadores do templo, mas o comércio que ele animava, de que ele fazia parte, era também um comércio de equino, um comércio de cavalos. Lembremos que naquela época os, o transporte, né, de longas distâncias, ele precisava fazer o uso dos animais, né? A gente não tinha automóvel como a gente tem hoje, então por isso essa requisitação. Mas por que Gamal era odiado pelos judeus? Aí a gente precisa mergulhar um pouco na história do povo hebreu. Ele era de ascendência ismaelita, como vai dizer Amélia Rodrigues. A gente deve se lembrar que Abraão teve um filho com Agar, a serva egípcia. Sara, a esposa de Abraão, tinha já idade avançada, segundo a linguagem bíblica, não conseguia engravidar, permitiu que Abraão se deitasse com Agar, a serva egípcia. Ela engravidou e nasceu Ismael. Mais tarde, o anjo apareceu a Sara, disse a ela que ela engravidaria. Ela não acreditou muito e, de fato, engravidou e nasceu Isaac. Isaac e Ismael, os dois descendentes de Abraão. Eles deram, por sua vez, origem a outros descendentes. Então, esses descendentes de Ismael e de Isaac, por conta de quixínculas, de dissensões, acabaram se posicionando em terrenos completamente opostos, quase inimigos, a ponto de, vão dizer os historiadores do povo hebreu, haver uma grande cisma e os ismaelitas passarem a ser considerados anticristos. E os ismaelitas, portanto,
eram esses ancestrais dos povos árabes. Então, só para justificar que esse antagonismo, essa antipatia que os judeus tinham em relação aos ismaelitas, e em especial ao nosso Gamal, não tinha nada de pessoal. Era simplesmente por uma razão de ascendência, né? Por isso que a Amélia Rodrigues está dizendo que era uma questão de pátria e religião. O fato é que Gamal já tinha ouvido falar sobre um tal carpinteiro galileu revolucionário que foi crucificado. Por quê? Por conta dos atos de Jesus. Ele ouvera falar de que Jesus ofereceu, no momento infamante da cruz, o perdão. E aquilo o tocou, o sensibilizou. Vai dizer Amélia Rodrigues. Gamal admirava-se daquele gesto heróico e sublime, por considerar-se incapaz de esquecer e desculpar os olhares de escárnio e as atitudes ríspidas com que os judeus o tratavam, em decorrência da sua ascendência ismaelita. O perdão. O perdão que Jesus ofereceu na cruz o comoveu, a ponto de o fazer desejar encontrar esse mestre. E então ele começa esse périplo de procurar saber onde se encontrar com Jesus, até que ele ficou sabendo que, infelizmente, o mestre já havia ascendido aos céus e não seria possível o encontro, pelo menos de Jesus encarnado. Assim, numa das suas habituais reflexões noturnas, ele começa a cogitar sobre as mensagens daquele Messias, mergulha numa grande melancolia a ponto de sentir a presença ao seu lado da figura de um homem. E, aos poucos, se dá conta que aquele homem começa a confabular com ele. E pergunta assim: Para que me queres, Gamal? Quem és, Senhor? Jesus, o amigo a quem amas de longe. E tocado de profunda felicidade, faz a pergunta que talvez seja a nossa pergunta. Dize-me, Senhor, o que é mais importante fazer na terra, a fim de que eu possa encontrar a felicidade mais tarde no paraíso? Qual de nós não anseia, meus amigos? A felicidade mais tarde no paraíso. Às vezes eu acho que a gente só vive para isso. E aí Jesus responde: amar. Amar de tal forma que não se distinga entre o adversário e o amigo, perdoando tanto que não se faça diferença entre o ofensor e o benfeitor. Poxa, podia ter facilitado, né, Jesus? Colocado uma proposição um pouco mais tranquila, mas essa é a meta. E se a gente não conseguir, vale o esforço. Quanto mais a gente se esforçar para se aproximar da meta, mais valoroso o nosso mérito. E aí, Gamal, tocado, né, inquieto, como nós também aqui estamos, depois dessa revelação, pergunta: Senhor, será isso possível? E aí Jesus diz: sim, não é demasiado. Foi o que eu fiz, a fim de ligar a todos em forma de lição viva os ensinos que proferi. Faze isso e viverás. E aí desaparece e Gamal fica com aquilo na cabeça. E entra em profunda cogitação e pouco tempo depois larga tudo que tem, distribui aos pobres, retorna à sua pátria e é tido pelos seus compatriotas como louco. Quem nunca? O apóstolo Paulo escreve isso em uma de suas epístolas. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aí Amélia Rodrigues termina essa belíssima história. Eu vou precisar ler, porque eu não vou conseguir aqui reproduzir. Termina essa belíssima história com a narrativa que as tendas ismaelitas costumavam repetir geração após geração.
houve entre nós um cão infiel, que abandonou as origens do povo orgulhoso, filho de Ismael, para se ligar a miserável judeu crucificado, e para cá voltou, a fim de profanar as nossas tradições com as suas lições. Todavia, a sabedoria do sheik, após ouvir-lhe as loucuras, mandou atá-lo a 2 fogosos corcéis, que o despedaçaram entre as pedras escalvadas dos largos horizontes. Tão grande fora a sua idiotia, que antes do suplício, indagado qual seria sua última vontade, respondeu: amar e perdoar-vos por amor do meu Senhor. Este é Gamal. A tempo de ouvir e atender ao chamado, fez o que achava que deveria para renunciar a tudo e seguir Jesus. Nós também podemos abraçar esse ideal de amar e perdoar por amor do nosso Senhor, tentando enfrentar os pequenos dissabores do dia a dia, do nosso cotidiano, com mais coragem. O perdão tem dimensões. Os pequenos esquecimentos, que não é amnésia, mas é resolver ficar só com a dor e não com o ódio. Tentar ressignificar este afeto, este sentimento, esta emoção que meio que se enrosca com o fato. Começar pelos pequenos atos de perdão, até ser capaz dos grandes. Antes de chegar neste ponto, a história não contou, mas provavelmente Gamal precisou subir muitos degraus, perdoando essa visão de terem considerado um louco, perdoando o fato de acharem que era uma grande loucura ele, enfim, dar tudo que tinha aos pobres. E assim, degrau por degrau, ele alcançou este grande ato, foi capaz desse grande ato de perdão. Que nós também possamos nos inspirar nessa belíssima história, meus amigos. Um grande abraço a todos, nossos sinceros votos de muita paz e esperando que seja de alguma sorte útil. Até a próxima.